melhor. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar dos 4 evangelhos de Rustem, no volume 3, a seguinte passagem: Parábola da figueira, predição da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita. Espíritos haverá que, encarnados ao tempo em que Jesus falava, verão, reencarnado na terra, as coisas por ele preditas para a depuração e a transformação do planeta e da humanidade terrenos. A terra passará, mas as palavras de Jesus não passarão. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo de 32 a 35, Marcos, capítulo 13, versículo de 28 a 31, e Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Vamos reler Mateus, já fazendo uma melhor tradução. Aprendei uma parábola, tomada a figueira. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que vem próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, está à porta. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muito bem. Essa, se não me falha a memória, é a terceira parábola ou a terceira passagem de Jesus envolvendo uma figueira. A primeira foi a parábola da figueira plantada no meio da vinha. Depois nós temos a passagem que ele foi procurar algo para comer numa figueira. Não havia nada, e aí a figueira secou depois, e que na interpretação dos discípulos foi uma maldição, e que nós já vimos que maldição aí no caso é uma oração para baixo, ou melhor, é uma vibração negativa. E agora em que Jesus fala também da figueira, já quando começa a brotar as folhas e os ramos, isso já se pode antever que o verão ou o estio se aproxima. Muito bem. E ele então diz: podem observar na figueira, vocês mesmos, observem. Essa ideia de observar vocês mesmos, prestem atenção, é a meditação. A meditação que a gente já vem trabalhando já há algum tempo, né? É a meditação, e principalmente a meditação de forma bastante consciente, como nos pede o budismo, com uma atenção redobrada para todos os fenômenos da vida. Vocês viram, por exemplo, que Jesus estava sentado, ou melhor, estava meditando em como as pessoas doavam os seus recursos para o templo. Até que veio uma viúva e colocou ali 2 moedinhas no tesouro, bastante pequenininhas, né? E Jesus fez uma observação. Isso é fruto de uma análise, de uma reflexão. Agora ele está sentado no Monte das Oliveiras e está contando esses últimos acontecimentos, que é o tema das nossas últimas palestras aqui, que é o que principalmente está narrado no capítulo 24 de Mateus, que é conhecido como o Pequeno Apocalipse. E aqui ele pede para que a gente observe a figueira para entender aquilo que ele está falando. Olhe bem, olha o capítulo de hoje, como é que está falando. Aprendei uma parábola tomada à figueira. Quer dizer, a figueira vai nos servir de exemplo. Quando seus ramos estão tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Observa isso. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? O que nós estávamos estudando nas últimas palestras. Ou melhor, aquilo que antecede a este assunto, que são as
os muitos acontecimentos que, se a gente observar também, esses muitos acontecimentos estão falando que o Filho do Homem está próximo, ou melhor, que está à porta. Então ele está pedindo para fazer uma comparação. Quais são esses últimos acontecimentos? Vamos lembrar. Jesus então estava no templo, estava vendo a doação que as pessoas faziam. E viu lá que teve uma viúva que ela deu de si mesmo. Ela deu mais que os outros porque ela deu daquilo que faltava a ela. E disse Jesus que mesmo os outros tendo dado uma grande quantidade em dinheiro, ela deu mais do que todos, porque ela deu de si mesma. Ela colocou da sua vida à disposição do templo. E interpretando o templo como o divulgador da mensagem do reino, e interpretando o templo como aquele como um local em que você aprende as instruções para a sua libertação, para a sua redenção, o papel dela em querer manter o templo, em ajudar o templo, é algo que se deve apreciar, né? Quer dizer, ela investiu naquilo que pode beneficiar muitas pessoas. Mas aí há uma situação grave, porque o templo não estava fazendo esse papel. Dizia Jesus, nem eles entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. E aqueles que eles convertem ficam piores do que eram antes. Então, o templo estava nessa situação. E uma das provas é que ele, em vez de ajudar uma viúva pobre, que faltava coisas para ela, porque também é do templo o dever de ajudar o necessitado, não só em divulgar a mensagem, mas por que ajudar o necessitado? Apesar de que a maior função do templo é levar as pessoas a entrar no reino dos céus. Mas por que era ajudar o necessitado? Porque se o sujeito está com fome, se o sujeito está passando necessidade, se ele não tem onde dormir, se ele está com problema com os filhos, fica difícil ele colocar a sua vida em termos de proposta de redenção espiritual. Fica mais difícil. Jesus entendeu bem isso. A multidão, quando estava aflita, querendo ouvir a sua mensagem, receber curas, receber consolo, receber conforto, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por quê? Porque elas estavam com fome. Os apóstolos disseram, dispensa a multidão. Por quê? Vamos servir a multidão. Se a multidão está com fome, vamos ajudar. Multipliquem então os pães e os peixes e eles comem. Como se estivesse dizendo, fica difícil você querer buscar o reino dos céus se você está com o estômago vazio. Então ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar o necessitado, e que na linguagem mais ampla significa ajudar o teu irmão com o trabalho da caridade, é fundamental. Então por isso até que diz Rustem, quando você ajuda, é você mesmo que está ganhando. Aquele que dá é quem deve receber. E o outro, mais forte, mais alimentado, né? Mais confortado, mais tranquilo na sua mente, ainda mais se tem filhos, essas coisas todas, mais tranquilo na sua mente, poderá então pegar a mensagem que ele recebe no templo, colocar como objetivo na sua vida e se transformar. Mas como o templo não estava mais fazendo isso, ele não ajudava as pessoas a entrarem no reino, nem os sacerdotes entravam. E além do mais, desprezavam a viúva, em vez de consolar e dar para ela uma assistência, não fazia. Termina então essa passagem com Jesus saindo do templo, como se estivesse dizendo, aí não é a casa do Pai. Reparem que tudo começa com ele com 12 anos, quando ele fala para a mãe dele. Quando a mãe, você se perdeu, nós estávamos procurando, eu e seu pai. Não sabia que eu devia de estar na casa do meu pai, realizando os negócios do meu pai, as coisas do meu pai. Ora, o templo, quando não estava realizando essa função, né? Se toda vez que você vai a uma instituição e a instituição não te leva para o reino de Deus, você está perdendo tempo. Saia, vai buscar outro caminho. E o que ele vai fazer? Vai refletir sobre esse assunto. E aí então começa uma nova proposta com ele no Monte das Oliveiras, quer dizer, elevou a sua vibração, não ficou como que era a instituição, no sentido mais rasteiro, mais superficial, ele se eleva num sentido de dor, de maceração, porque a oliveira azeitona quer dizer também ser espremida, como no caso, para tirar o óleo, como no caso a uva, ele se eleva, e de lá ele fica de frente ao templo, como diz o texto.
E ali ele começa a meditar, acima de tudo, sobre o que se passava no templo e qual deve ser a mensagem do templo. E no caso, os apóstolos perguntam para ele: Senhor, olha o templo, olha como ele é belo, olha como ele é feito, olha as pedras maravilhosas do templo. E Jesus começa então a sua reflexão. Em verdade, não ficará pedra sobre pedra. Como realmente no ano 70 o templo foi destruído, começa toda uma série de interpretação da palavra de Jesus no sentido exterior. Tudo o que Jesus começa a falar aí, eles começam a interpretar quase ao pé da letra, no sentido de situações externas. Mas nesse discurso em que Jesus está fazendo, ele lembra muito bem, quando os apóstolos perguntam: quando se dará isso? E ele então começa a falar sobre a vinda do Cristo, a vinda do Filho do Homem. E ele começa a dizer: se alguém disser, ele ali, ele acolá, e haverá falsos cristos e falsos profetas, se anunciando um como Cristo, ou outro dizendo que o Cristo está ali, está acolá, ou está dentro de casa, não vá, não crede, porque ele está dentro de nós. Então a primeira informação, né, que é a vinda do reino de Deus, ou a vinda do Cristo, ou a vinda do Filho do Homem, é algo interior. Então é lógico que todos esses acontecimentos podem muito bem ser interpretados de forma interior. Então, nós vemos que pelas reencarnações múltiplas, as múltiplas e múltiplas reencarnações em que o Espírito passa, se passa, o objetivo das reencarnações é se chegar à condição de Espírito puro. Por que você reencarna muitas e muitas vezes? Para chegar, através das múltiplas reencarnações, ao reino de Deus, ou à condição de filho do homem, ou à condição de humanidade plena, de ser plenamente humano, não ter nada de animal mais em você, só praticante do bem, ou, como diz a doutrina espírita, ser espírito puro. Assim, essas múltiplas reencarnações, você vai fazendo todo um trabalho de crescimento espiritual para chegar à condição de espírito puro. E aí, quando chegar nessa condição, você não precisa mais reencarnar. Não precisa mais reencarnar. Logo, você chegou à estatura da plena humanidade. Ou melhor, filho do homem, é fruto do homem. O resultado de toda essa carreira em que você tem ainda muito de animal e vai terminando, até chegar à condição de espírito puro. Muito bom. Para se realizar esse processo, você passa então por inúmeras reencarnações, como diz o Livro dos Espíritos na pergunta 169. As reencarnações são muito numerosas. E aí, no exato momento que você entra no caminho do bem e resolve fazer a sua transformação, resolve fazer a sua carreira evolutiva, resolve somar com a vida para realizar a felicidade espiritual, que nada mais é do que entrar no céu, ou no nirvana, seja lá o nome que for, ou ser espírito puro, etc. Tudo isso passa por muitas situações, que Jesus vai dizer, vão ter terremotos, vai ter peste, vai ter fome, vai ter guerra, boato de guerra, né? E vão ter falsos cristos, falsos profetas, etc. Todos querendo te tirar desse seu caminho de libertação. E então, as muitas situações variadas da vida. E diante dessa situação, aquele que persistir, aquele que não desanimar, ele vai possuir a sua alma, ou vai se possuir como espírito, vai realmente se dominar. E quando se dominar, vai possuir a plena espiritualidade, ele então vai se libertar. Como nós vimos na semana passada. Vai fazer a sua libertação. Libertação do quê? Do mundo material, do mundo antissistêmico, do mundo das provas e expiações, e você vai ficar livre. Não precisa mais reencarnar. Vai acabar o mundo para você. Será o fim do mundo
para você. Para aquele que precisa ainda passar pelo processo evolutivo, o mundo continuará para ele, tá certo? Mas aquele que se libertou, para ele é o fim dessa jornada. Muito bem, ele atinge a sua plenitude de humanidade, filho do homem. Ora, Jesus então dá algumas recomendações para esses que já estão nessa trajetória. Se você estiver na Judéia, fuja para o monte. E nós vimos até a passagem do Emmanuel aí, que a Judéia nada mais é a região de assuntos espirituais, ou melhor, da instituição. Se você estiver preso às regras de uma instituição religiosa, seja ela lá qual for, católica, protestante, no caso da de Jesus era o judaísmo, né? Não fique preso às regras de uma instituição. Fuja para o monte, se eleva. Se você já está na gloriosa libertação, já da sua caminhada, já subiu, ou melhor, está no terraço, não volta para dentro de casa para buscar alguma coisa. Quer dizer, não se apegue a nada. Continue na liberdade já de estar livre, né? Livre de rituais, livre de regras, livre de imposições, livre dos homens, né? Do ensino dos homens. Se você está no campo, não volta para pegar a capa. Ou melhor, se você já tem essa liberdade do campo, está livre, não volta para pegar a capa. A capa é nada mais do que a personalidade, do que formar máscara, do que formar, nós vimos aqui, posturas diferentes. Para situações, para cada situação, o sujeito usa uma capa, né? Por exemplo, ele no lar, ele é de um jeito. Trata os filhos de um jeito. Quando ele chega no centro espírita, oi, irmã, como vai, irmã Estênio? Oh, como vai, irmã Clarice? Aqui todo mundo é irmão. Repare que ele veste uma capa. Ele é um artista, ele é um hipócrita, né? Quando o Evangelho pede para ser sincero, sim, sim, não, não. Não fica aí, então, fazendo representações. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro com você mesmo. Não volte, então, para construir coisas que te prendam ao mundo. Continue no campo de forma livre, né? Seja sincero, seja aberto. O campo da ideia de abertura. A floresta foi cortada e o campo é um local, então, que foi limpo, que está aberto. Tenha uma mente arejada, livre de preconceitos, de capas, de rótulos. E assim Jesus continua falando. Ele diz também que se vai passar por muitas dores, porque o seu discípulo continuar persistindo para dominar a si mesmo, e ele continuar persistindo, ele vai ser traído. E pior, vai ser traído pelos seus próprios familiares, da sua casa, né? E haverá muitas traições, não se preocupe, porque eles, na hora em que você estiver falando diante das autoridades, diante dos tribunais, um espírito superior virá e falará por seu intermédio aquilo que você tem que ser, aquilo que você deve falar. Evidentemente que Jesus ainda lembra, mesmo você sendo tomado pelo espírito superior diante dos tribunais, você será condenado. Muitos morrerão, irão para a fogueira, serão crucificados, serão presos, serão condenados, serão exilados, etc. Mas isso tudo faz parte do processo. Não desanime, persiste, continua, porque aquele que persistir vai conseguir a sua libertação. E assim, nós chegamos na lição passada. Na lição passada, nós vimos, né, que o céu, a lua, o sol e a lua e as estrelas vão cair, a lua não vai mais apresentar o seu brilho, o sol vai escurecer. Aí nós fizemos a interpretação devida, não necessariamente que o sol vai acabar, a lua vai acabar e as estrelas vão cair. Mas quando isso que a gente tem como beleza, como algo assim extraordinário, que é o sol, que são as estrelas e a lua, quando você chegar nessa estatura espiritual, você vai ter outro tipo de sol, outro tipo de lua, outro tipo de estrela. Ou melhor, você vai ver com outros olhos, não é que vai ter um outro sol.
Não, é que você vai ver com outros olhos. Isso que para nós, que é maravilhoso, você vai perceber de outra forma. E nós contávamos aqui o caso de São Francisco, né, que fez essa carreira, fez toda a trajetória evolutiva, chegou agora nessa fronteira da espiritualidade, como diz o capítulo de hoje, chegou à porta, estava ali, a porta. Ele mesmo disse, a única coisa que me separa do Cristo é a parede do corpo. Então estava ali na fronteira. O que nós vimos? É que ele no final da vida, lá na igreja de São Damião, sendo tratado por Santa Clara, totalmente doente, com malária, com a ferida nos pés por causa do cravo da cruz que ele recebeu um ano antes. Santa Clara fez então uma sandália para ele. Ele com o problema na vista gravíssimo, né? Da doença que ele contraiu no Egito, em que ele não podia ver o sol, a claridade do sol, e não podia ver a claridade da noite, uma tocha não podia acender, doía os olhos dele. Então ele tinha de ficar na escuridão. Santa Clara então bordou um pano para ele colocar nos olhos, para que ele não visse nem o sol, nem a lua. Logo ele estava cego. E ele então começa a cantar. Quer dizer, estava cego, quer dizer, estava sem enxergar, além da visão estar praticamente zerada, né? Estava só com um fiapo de visão, ainda mais ela botou esse pano para ele não sentir tanta dor. E ele então o que faz? Recebendo a informação do Cristo, que ele ia ganhar o reino dos céus, que ele estava no caminho certo, o Cristo aparece para ele dar essa informação, ele fica tão feliz que ele pega um graveto, e como compositor que ele era, tanto de música como de letra, ele faz o cântico a todas as criaturas. E que ele começa a dizer, ó sol, como você é lindo, como você é maravilhoso, né? Você é a representação de Deus. Aí ele começa a cantar para a lua, irmã lua, irmão sol, irmã lua, para as estrelas, né, que são tão belas, para a água, para o fogo, para as ervas do campo. E assim ele vai cantando, canta até para a irmã morte, né? Seja bem-vinda, irmã morte, etc. Ora, evidentemente, que ele, como estava com os olhos fechados, ele não estava se referindo àquele sol, estava machucando ele. Não é isso? Quando ele fala do fogo, fogo, como você é alegre, como você é bom, como você é alegre, você nos ilumina à noite. Mas no caso dele, não estava o fogo sendo alegre, era um outro fogo que ele estava vendo. Ele estava dando um outro sentido para a vida. Como alguém que não estava vendo, tinha um outro sentido para o fogo, tinha um outro sentido para a lua, tinha um outro sentido para o sol, de forma interior. E entenderam o que Jesus quer dizer? Quando você chegar neste nível, nós vamos ver as coisas diferentes, completamente diferentes. Vamos dar um exemplo assim, bem material para a gente entender. Não resta a menor dúvida que a mulher, ela é bela, que o corpo da mulher é um corpo bonito e que atrai. Ora, isso faz parte do próprio jogo da vida, do próprio interesse evolutivo. Se a mulher não fosse bela, não haveria tanta atração para com a mulher, ficaria mais difícil que a multiplicação da espécie, que é muito importante. No processo evolutivo, nós precisamos da comida para a evolução individual, para a sobrevivência individual, e do sexo para a sobrevivência da espécie, né? Mas, repare, então a vida, já sendo inteligente, já fez a mulher toda numa postura receptiva, numa psicologia receptiva, de forma atrativa, de forma magnética, bela, etc., convidativa, porque há esse jogo da evolução. Mas, de repente, quando você está num outro nível espiritual, você vê de outra forma, completamente diferente. Você já vê a beleza de outra forma. Tudo traz um outro sentido. Por enquanto que você está num determinado nível, a função é mesmo apelativa, é biológica, é carnal, é sensual. Mas quando você está num outro nível, você pode ver com outros olhos. Mas para isso você tem que estar num outro nível. Por enquanto você está num outro nível, há todo um apelo de sexualidade. E tem a sua função naquele nível. Mas para quem está numa outra estatura, vê com outros olhos. Então é aquele caso em que botaram uma Playboy, uma revista Playboy, a revista Playboy com as mulheres peladas e moças bonitas, né? Sensual, a revista ela tem esse apelo de sensualidade,
e colocaram lá na mesa do Chico Xavier. Aí todos ficaram ali atentos, observando para ver o que o Chico vai fazer. O Chico olha, folheia a revista, eu já contei isso aqui, mas vale repetir. Ele olha, folheia, volta outra vez para olhar em detalhes. E quando ele acaba de fazer isso, todo mundo ali, e numa expectativa, ele fala, nossa, como Deus é maravilhoso. Vira a vida com outros olhos. Ele não está negando nada da beleza da mulher, não está negando nada da sensualidade, está vendo a grandeza da obra divina. É isso que é interessante. Como certa vez também perguntaram para o Chico, Chico, qual é a mulher mais bonita que você conhece? Ele, é a Dona Aparecida. A Dona Aparecida é lá do Hospital do Pempo Poliaço, né? Que é do Hospital do Fogo Selvagem, uma doença que ataca muito no interior, em Minas tem muito, né? Então ela fez todo um trabalho de ordem caritativa, todo um trabalho de recolhimento de recursos, de envolvimento de pessoas para cuidar dessa doença que é um sofrimento incrível, né? A pessoa precisa de muito carinho e tem que estar toda hora entrando na banheira para aliviar, porque ela se sente queimando, né? Algo realmente muito doloroso. E a Dona Aparecida, ela é escura, ela é forte, ela é gorda, ela não tem, pelos olhos do mundo, condição de pousar na Playboy, mas para o Chico é a mais bela. Interessante. Isso. Interessante aqui, eu quero ressaltar a ideia do negro como ela, porque há também todo um preconceito. Por exemplo, raramente se escolhe uma negra para pousar na Playboy. É um mundo de preconceito louco ainda. Quer dizer, ainda tem o olho do olho, que ainda tem um outro olho que não é só sensual, ainda tem um outro olho chamado preconceito. Muito bem. Mas, voltando, diferente de Manuel Fernandes, né, e a Chica da Silva, né, ele viu com outros olhos, toda a sua vida era para aquela mulher. Mas, voltando, a nossa ideia é, conforme que você vai evoluindo, aquilo que você dá valor, passa a não ter valor. Um caso que nós não contamos da vez passada, que nós fizemos uma palestra mais focada em Francisco de Assis, para poder explicar isso, é que ele era rico. E ele estava indo para a guerra, para, na guerra vencendo, ganhar título de nobreza, porque ele era rico, porque ele era comerciante, mas ele não tinha título de nobreza. Naquela época se destacavam 3 grupos sociais, né? Era o nobre, que nunca trabalhava, era o sacerdote, né? Que era sustentado pelas oferendas e pelas doações religiosas, e o povo, a plebe, que não tinha direito a nada, que tinha de trabalhar e fazer tudo. Surgiu uma nova concepção de vida, que é o comerciante. Atacado pela igreja, também atacado pelos nobres, porque ele começou a gerar capital, e com isso ele prestava dinheiro, surge a ideia de banco, né? E banco para financiar a guerra. E Francisco, então, entra nessa postura de ir para a guerra. Para quê? Para usar o seu recurso, a sua riqueza, e o pai deu para ele a roupa mais completa da guerra, a mais bonita, a mais luxuosa, para ele depois ganhar o título de nobreza. É que nesse meio do caminho, Cristo aparece em sonho para ele e diz, volta para Assis e lá será dito o que você deve fazer. Bom, muito bem, aí começa o lado espiritual de Francisco. Mas repare que ele em casa, ele escolhia, diz a biografia, o alimento. Isso eu quero comer, isso eu não quero comer. E só escolhia as coisas boas e granfinas. E ele adorava como o chefe dos jovens, ou melhor, como era considerado o príncipe dos jovens. Aí o príncipe, ele é príncipe no sentido principal entre os jovens, do seu grupo, dos seus amigos. E ele, como tinha dinheiro, ele fazia questão de bancar as festas. E quando então eles faziam os banquetes, que eles comiam bem, depois saíam cantando e dançando e rindo, etc., ele, no caso dele, ele exagerava. Ele fazia as melhores comidas, as melhores guloseimas, e a biografia diz bem claro, isso eu como, isso não. Isso eu como, isso não. É natural, né? A gente é assim, quando a gente pode. Quando você está com fome, você engole qualquer coisa. Mas, muito bem.
Mas ele não tinha essa necessidade. Então ele fazia a discriminação. Ou melhor, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Quando ele passa a entrar para as coisas religiosas, e que o Cristo fala com ele, ele começa todo um trabalho de reforma, e que ele tinha de trabalhar, ele começa a reconstruir a igreja de São Damião, no início ele faz isso fisicamente. O padre viu que ele estava trabalhando, lá virando massa e construindo a igreja, o padre foi providenciar alimento para ele, que é o padre Pedro, que é o padre da igreja de São Damião. A história resiste até o nome dele. Mas ele não achou justo. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que conseguir ainda o meu alimento. Hoje que nós trabalhamos e ganhamos comida, né? Assim, hoje o sujeito trabalha, ele ganha o ticket de refeição, né? Aquele negócio, né? E também chega na empresa, ganha um café com leite, né? E o pão lá, um leite, um café, etc. As leis hoje têm essa coisa. Antigamente não era assim, né? Antigamente o sujeito trabalhava, veja uma dona de casa, ela tinha que trabalhar, lavar roupa para fora, para conseguir um dinheirinho, ela ainda tinha de fazer a comida dela, ela tinha de comprar comida para dar para os seus filhos. A regra era essa. Então Francisco não achou justo. Ele, só porque ele estava trabalhando, ganhar comida. Eu tenho que trabalhar e ainda tenho que correr atrás do meu alimento. Mas como se ele não tinha dinheiro, ele então foi mendigar. Ia de porta em porta. E ele viu que as pessoas faziam assim. Quando ele chegava na volta, tem alguma coisa para me dar? O cara tem sim, ó. Pegava o prato, que ele já tinha comido o que sobrou, e empurrava para a cuia dele lá, para o vasilhame dele. E aí chegou lá uma hora que era o resto do resto. E botou para ele comer. Ele sentiu uma náusea e vontade de vomitar. Mas vomitar o que se ele estava vazio por dentro, né? No estômago vazio. Não tinha nada para vomitar, mas deu aquela náusea. Mas ele então pega e começa a refletir na vida. Antes eu fazia isso, mas agora eu tenho uma outra postura. Agora eu sigo um outro Senhor. Agora a coisa tem uma outra beleza, um outro significado. Então quando ele refletiu nisso, que ele lembrou do Cristo, e que ele lembrou também da família do Cristo, das dificuldades do Cristo, da cruz do Cristo, aí ele sentou e começou a botar o alimento na boca. E quando ele botou o alimento na boca, em vez dele ter náusea, ele sentiu a coisa mais doce e saborosa. Necessariamente a coisa não precisa ser doce e saborosa, a comida. Necessariamente aquela comida que é fruto da generosidade, em que você está comendo com uma outra cabeça, numa outra postura, aquilo passa a ser maravilhoso. Essa é a ideia. A comida era feia, mas ele indo numa outra visão, veio de uma outra forma. É a comida da caridade. Certa vez ele mandou o Frei Maceu ir pregar e correr atrás de alimentos. E ele também fez isso, pregou. Mas só como o Frei Maceu era bonito, era alto, e Francisco era baixinho e era feio, orelhudo. Será que ele ouviu eu falar isso? Mais ou menos feio, mais ou menos orelhudo. Deixa eu ficar um pouco amigo de São Francisco também, né? Mas quando Frei Maceu pregava muito bem, pregava com eloquência e era belo, então as pessoas na hora da caridade, que ele pedia alimento, davam um pão bonito, davam um queijo. Para Francisco dava um pão velho, duro, sabe? E assim veio. Quando eles chegaram e se reuniram para comer, ele viu que os presentes, as esmolas lá que Frei Maceu trouxe, eram muito mais bonitas do que a dele. Mas ele ficou tão feliz, que ele chegou lá na pedra, mandou botar os alimentos em cima da pedra, só ele e Maceu. Era um vale, era uma pedra, onde que ele podia ver a natureza. Aí botaram aquele alimento e começaram a fazer uma prece para agradecer. E ele agradece a Jesus, o momento mais extraordinário, aquele banquete, aquela coisa que não tinha preço. E Frei Maceu, como também tinha sido um homem importante, fala para ele: mas, Pai Francisco, olha, aqui nós não temos toalha, nós não temos garfo, nós não temos faca, né? Nós não temos guardanapo, né? E nós temos prato para botar comida, e você diz que esse banquete é essa liberdade. Falando das coisas do Cristo, as pessoas deram para a gente estar aqui nesse ambiente. A nossa casa é a natureza, é a casa divina.
Então, veja, o que eu quero dizer? Ver a vida com os outros olhos. Daí a colocação de Jesus: o céu vai escurecer, a lua não vai dar o seu brilho, e as estrelas cadentes não serão aquela coisa tão maravilhosa assim. E tudo isso vai continuar acontecendo, mas na visão do santo ele consegue ver coisas muito, muito, muito mais lindas do que isso. Tá certo? Teresa d'Ávila limpava o leproso, o aidético, limpava as suas feridas e os seus vômitos. E disse que não tinha dinheiro nenhum. Ela não fazia aquilo por dinheiro nenhum. Era pelo amor do Cristo. Então ela via ali Cristo, faço por Cristo. É uma outra visão, completamente diferente. Então, quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, saiba, você está numa outra postura, num outro nível. Você, o Filho do Homem, está à porta. A porta aberta para entrar nos céus. Que Lucas chama, na passagem de Lucas, de reino de Deus, e que Marcos e Mateus chamam de Filho do Homem. O plenamente humano, o resultado, o fruto da evolução da humanidade. Então, isso vai estar ali à sua porta, à sua disposição, para você ver agora e tomar posse de uma nova atitude de vida. E Jesus explica: olha o que eu estou falando. Essa geração não passará sem que essas coisas não tenham acontecido. Então essa geração vai ver isso. E aí os teólogos ficam doidos. Porque o Filho do Homem não veio ainda, o Cristo ainda não veio, né? Essas coisas ainda continuam acontecendo, o mundo não acabou, o sol ainda não escureceu, a lua não perdeu o seu... E eles ficam doidos, porque é essa geração. Aí, hoje eu estava lendo lá um pastor, antes de vir para cá, para ver, muito culto ele, e para ver a ideia que ele dava, ele chega à conclusão: realmente esse texto é difícil, é complicado. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... E não sai da explicação. Aí você pega as informações dos grandes sábios, dos grandes pais da igreja católica, também eles ficam ali nessa passagem: porque pode ser isso, pode ser aquilo, e não sai. Para os que acreditam na reencarnação, essa geração verá isso. Mas aí também, para quem acredita na reencarnação, também fica complicado. Mas e os outros? E os outros que não estavam ali encarnados, ou que não era aquela geração daqueles judeus ali da época de Jesus? Os chineses, os romanos, não é isso? Porque a palavra geração aí está no sentido daquela raça, daquela genealogia, daquele grupo que estava ali. Diz mais: essa geração, vamos pegar aqui a frase ao pé da letra, em verdade, o amém, no original já começa assim: amém, amém é verdade em hebraico. Amém, amém, verdade, verdade, isso. Vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas estejam cumpridas. Como eles querem interpretar para o lado exterior, para guerra, fome, peste, tudo do lado exterior, não dos abalos da vida, do abalo da transformação, fica complicado. Como o sol não ficou escuro, o Cristo ainda não veio. Aí, quando você vai estudar mais, ele fala daquelas desgraceiras todas que nós falamos. A única coisa que aquela geração viu foi, se ficou ainda um pouco mais, 30 e poucos anos ainda encarnada, viu a destruição do templo. Ele não falou, não vai ficar pedra sobre pedra, só que ele falava do templo do seu corpo. Tanto que em João, no capítulo 2, está assim. Aí, com a ressurreição dele, os apóstolos foram entender que ele falava do templo do seu corpo. Se destruir esse templo, eu em 3 dias já reerguerei. Logo, ele não está falando daquele templo físico. As pessoas é que interpretaram no sentido de templo físico, porque não ficará pedra sobre pedra, logo interpretaram. Está vendo? Olha, nos anos 70 o templo desabou. E aquela geração que estava ali, por mais 30 anos, podia ter visto.
Mas todas as outras coisas que Jesus falou, ela não viu. Então a palavra dele não bate, não é cumprida. Mas para complicar, ele fala uma frase depois: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Logo ele está dizendo que a palavra dele ele tem peso como a Torá. E Jesus já tinha dito isso, está em João no capítulo 10, versículo 35. E as escrituras não podem falhar. Quer dizer, como a Torá, como o Antigo Testamento, como as escrituras não podem errar, eu falo também das minhas palavras, elas não passarão. Acaba-se o céu, acaba a terra. As minhas palavras não acabam. São verdadeiras. E como aquela geração só viu a destruição do templo físico, as outras coisas todas não viu. Aí eles ficam. E aí com a reencarnação, você pode dizer que com a reencarnação essa geração vai ver se um dia o Cristo vier fisicamente e também se vai o céu ficar escuro, a lua, essas coisas todas. Bom, pode acontecer. E os outros? Jesus não se referiu aos outros, como eu estava dizendo aqui, os chineses, os europeus, os americanos, no caso eram os índios, não é isso? E os que estavam desencarnados. Mas quando você faz essa explicação para a interioridade, para a espiritualidade, tudo fica claro. Não, Jesus está dizendo, contando um caso, e diz assim: essa geração não vai passar, não vai acabar, sem que tudo isso tenha cumprido. Não sei em que reencarnação vai acontecer, mas todos, sem exceção, todos aqueles que estavam ali, que estavam condenando Jesus, que eram da época de Jesus, com todos eles, como também com todos os outros, isso vai acontecer. Vai passar pelo seu processo evolutivo, vai fazer vários caminhos. Se não se transformar, vai para um planeta mais atrasado, fazer a sua evolução em outro ambiente fora da Terra, não é isso? E aí continua. E assim vai, até chegar a essa perfeição. E quando chegar a essa perfeição, essa estatura espiritual, aí vai se transformar em filho do homem. Ou melhor, ninguém passa sem que não se cumpra o processo evolutivo. O processo evolutivo é obrigatório para todo mundo. Por isso que ele diz: essa geração não passará. Vem cá, senta ali. Essa geração não passará sem que isso tenha cumprido. Ele está dizendo que faz parte da vida a evolução para todos. Chegar à plenitude do reino de Deus, chegar ao reino dos céus, é para todos. Isso vai ser cumprido para todos. Por hora você ainda dá muito valor para as coisas exteriores, depois você vai dar valor para as coisas interiores. Vai acontecer com todo mundo. Senta aqui. Então, nesse exato momento, que esse é o processo evolutivo, esse é a vontade da vida, podemos dizer assim: a vida tem um propósito e Deus não pode perder. Quando Jesus diz que ele veio para cá, apresentou o seu evangelho, a sua proposta de amor, as suas coisas de amor, e foi para a cruz e perdoou e deu amor, e as pessoas resolvem não segui-lo, resolvem bater o pezinho e não seguir Jesus, você fala assim: então a vida perdeu? Não, aí vem um Apocalipse. Por isso que a Bíblia termina com o Apocalipse. O Apocalipse é como se fosse assim uma mensagem do céu dizendo assim: ou você vai por amor, ou então o Apocalipse vai te levar pelo processo da dor. Mas que você vai. É o Livro dos Espíritos, nas perguntas 125, 126, 127. Você chegará lá na perfeição, só que o seu caminho é mais longo. Então essa geração é a humanidade dos espíritos da Terra? Não. Ali no caso ele estava falando para aquela geração. Repare bem, não tem como fugir as palavras, porque quando a gente pega a palavrinha lá no original, lá para a geração, ele está dizendo mesmo para aquele grupo religioso, para aquele grupo de pessoas ali daquela época. Porque são muitas vezes
que essa palavra é usada nas Escrituras. E toda vez com esse sentido. Aí, no caso, eu não posso deturpar para eu poder ficar de uma forma confortável para mim, mexer na palavra do Evangelho. Não é isso. Então ele está dizendo para aquela geração, é como se estivesse dizendo, aquela geração, vamos pensar nos judeus, que gritaram, já vão gritar, porque nós já estamos chegando no final do Evangelho, já estamos no capítulo 24 de Mateus, então já estamos chegando no fim. Aquela geração que vai gritar, prefiro Barrabás do que Cristo, aquela geração que é feita daqueles sacerdotes que não deram valor para a viúva, aquela geração que não pregou o reino dos céus, ensinando as pessoas a entrar no reino dos céus, aquela geração que não ligou para Jesus, aquele grupo, com eles também, porque como Jesus estivesse dizendo, esses que são contra a minha pessoa, daqui agora, é como se ele estivesse dando um exemplo para os apóstolos, até esses passarão por essas coisas. Então ele estava dizendo para os apóstolos que a lei da evolução é para todos, inclusive para esses que são contra. Diferentemente, por exemplo, de vocês, apóstolos, que também pertenciam àquela geração, mas estavam do lado de Jesus, de repente, por exemplo, daquele centurião, logo se ele era centurião, ele era romano, dirigiu uma centúria, e ele pediu Jesus para curar o seu servo, e disse assim, Senhor, não precisa na minha casa, diga uma palavra, diga o verbo, e Jesus disse, eu não vi fé igual a essa em Israel. Quer dizer, haviam pessoas de várias outras localidades que estavam ali naquela época e que eram favoráveis a Jesus. Jesus estava apenas dizendo, até os que são contra, esses daí que estão indo contra a minha mensagem, até esses, eles não passarão sem realizar tudo o que foi dito, passar por toda essa transformação, subir para o monte, fugir da religião institucionalizada, ir para o terraço, ir para o estado de liberdade, se afastar das hipocrisias, tudo isso vai acontecer e ver a vida com outros olhos, a vida pelo seu aspecto de belo, de outra beleza, que é a beleza espiritual. Ver a arte da vida com outros olhos. Logo, é uma proposta para todo mundo. Porque aí, aquilo que eu estava dizendo assim, e os outros, e os chineses, e os europeus, e os índios, e os desencarnados? Não é isso que estava na cabeça dele. Ele está dizendo, esse grupo aí que vocês estão vendo, que é contra a minha pregação, que está resistindo, essa geração, ela não passará, ela também. Quer dizer, ela não será abandonada. A misericórdia divina funciona para todos. Como o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, até os que são contra, tá certo? Vão se transformar. Por exemplo, você assistiu agora lá em Mendes a palestra que eu fiz sobre Pietro Baldi, em que Pietro Baldi foi condenado pela igreja. É como se eu estivesse dizendo, até esses que condenaram Pietro Baldi também vão chegar à estatura, à plenitude. Aqueles que botaram João Rus na fogueira vão chegar também à estatura. Demora mais. Volto a lembrar as perguntas de 125 a 127 do Livro dos Espíritos. Lá ele usa uma linguagem poética, né? A eternidade é mais longa, mas não pode uma eternidade mais longa. Quer dizer, apenas está dizendo assim, o tempo de evolução será mais demorado. Vai, volta, reencarna mais, vai para o planeta primitivo, realiza mais queda, mais tropeços, mas que vai chegar. Então, a mensagem é de total libertação. E Jesus se apresenta com uma nova, não como uma nova lei, mas como uma nova verdade. Fica difícil. Não tem palavra e vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque como a lei não vai passar de Jesus, nenhum pinguinho, nenhuma falta de um pinguinho no i vai passar da lei, quer dizer, aí a palavra lei é a Torá, é o Antigo Testamento. Também aquilo que ele está dizendo, as palavras dele, já peguei, a doutrina dele, a mensagem dele, a boa nova, pronto. A boa nova também não vai passar.
Então isso que eu estou anunciando, que até aqueles que são teimosos, que não querem fazer o seu processo evolutivo, que se dizem contra Cristo, eles também se transformarão. E ele vai e aí traz um tema novo, muito novo. É tão forte a palavra dele, a doutrina dele, o Novo Testamento ou a Boa Nova, então ele diz assim: o céu, a terra passarão, vão acabar. Mas a minha palavra, não. Agora ele para mostrar que a doutrina dele é extraordinária, ele fala sobre o fim do mundo material. E por que ele fala do fim do mundo material? Na concepção judaica daquela época, para eles não havia o planeta Terra. A Terra não terminava nunca. Era para a esquerda, para o Oriente, para o Ocidente, quanto mais o cara caminhava, encontrava a Terra. Eles achavam que a Terra estava debaixo da Terra, havia o Hades, onde havia umas colunas ou algumas culturas, né? Trombas de elefante, porque o elefante é grande, é forte, né? Segurando a Terra. E a outra estrutura que havia era o céu, né? Aquilo que eles olhavam para cima e viam. E como no céu tinha as estrelinhas, eles não entendiam que estrelinha é como um sol, é algo assim grande. Eles achavam que estrelinha era estrelinha. E logo eles achavam que é candeias penduradas no céu. Penduradas. Candeias, luzinhas penduradas no céu. Deus resolveu, no caso das estrelas, quem quiser entender sobre isso, leia o meu livro, né, O Pão Vivo, onde que no capítulo lá sobre a evolução de Adão, eu trato disso em detalhes. Esse livro está gratuito na internet, é só baixar, tá? Mas foi distribuído e agora está gratuito na internet. Mas voltando, as estrelinhas eram enfeite, Deus fez para nos encantar. O sol para nos iluminar de dia, a lua para iluminar de noite e as estrelinhas para nos encantar. E como que as estrelinhas ficavam ali penduradas? Porque eles, para ter uma candeia, eles tinham de botar a candeia, a luzinha, em alguma base, ou pendurada em alguma coisa, num fio, por exemplo. Então eles achavam que tudo estava pendurado nos céus. O que era o céu para eles? Não tem nada a ver com o espiritual. Eu vou para o céu quando morrer, ou vou para o inferno, não tem nada disso. O céu era o físico mesmo. E como é que era o céu? Uma palavrinha no hebraico chamado ráquia. Era uma lâmina muito fina, que separava as águas de cima disso tudo que a gente vê aqui, desse zimbório, dessa abóbada celeste. E por que eram as águas de cima? Porque quando tinha o sol, a gente vê tudo azulzinho lá, para eles da cor do mar, o mar em cima e o mar embaixo, lá havia água, e a água estava presa. E como que a gente sabe que a água estava presa? Porque de vez em quando essa ráquia, essa lâmina se abre e vinha a água lá de cima, que é a chuva. Tá certo? Então, vinha a água lá de cima. Essas portas se abriram, que são as portas do céu. E que depois, essa mesma cultura, quando veio o cristianismo, passou. São Pedro tem a porta do céu, tem a chave. De vez em quando ele abre, né? E vem a água lá de cima. São Pedro manda a chuva, São Pedro, etc. Muito bem. Antes era isso, então. Havia essa ráquia, esta lâmina fininha que segura a água lá em cima. E que nesta ráquia, nessa lâmina, estava pendurada as luzinhas das estrelas. Estava também pendurado o sol, por isso que ele não caía, e estava pendurada a lua. O sol tem a função para iluminar o dia e regular as festas. E a lua tem a ver com a fertilidade. Eles viam perfeitamente no ciclo lunar a fertilidade da mulher, das plantações, etc. E era essa a ideia. Agora, repare, quando Jesus então diz o céu e a terra, essa concepção não é o céu espiritual. Ele está falando desse céu. Logo estamos falando de algo físico. O céu e a terra. E para eles eram as únicas coisas que existem. A terra não era um planeta, tanto que por causa disso Jordano Bruno foi queimado. Olha, Jordano Bruno, 1500 depois de Cristo. Tá certo?
A Terra não girava em torno do Sol. Não era esse movimento heliocêntrico. Então, quando Jesus fala em céu e a terra, ele está falando da totalidade do universo, na concepção daquela época. Como se estivesse dizendo assim, o todo material passará. Ele não está dizendo poderá passar, ele está dizendo passará, vai acabar. O mundo material vai acabar. Hoje a ciência fala que o Sol vai acabar, a Terra vai acabar, etc. E depois, gradativamente, todo esse Big Bang que existiu, essa grande explosão, esse Big Bang, né, que existiu, isso tudo vai passar. O universo está se afastando, cada vez mais está acabando. Como diz o professor Pietro Baldi, o universo é uma doença passageira no seio da eternidade. No exato momento que houve a queda, né, foi por causa da queda que ele existiu e por causa com a evolução ele vai acabar. E aí, no caso, lá em Mendes, o Júlio Damasceno, ele fez uma palestra na tarde sobre a queda espiritual, em que ele diz o seguinte, ele cita duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 85 e a 86, dizendo precisamente sobre isso. Ele botou as duas lá e comentou com a gente. O que dizem essas perguntas? O que começou primeiro? O universo espiritual ou o universo material? Aí os espíritos respondem. Entre o universo, entre o mundo espiritual e o mundo material, quem começou primeiro? O primeiro foi o mundo espiritual. Tá certo? Ele diz que o mundo espiritual interage sobre o mundo material e o mundo material também interage sobre o mundo espiritual. Nós vimos, por exemplo, no fenômeno mediúnico, ou naquela célebre pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos na nossa vida? Sim, muito mais que podemos imaginar. E nós fizemos uma palestra lá em Mendes sobre oráculos, em que nós dizíamos que também podemos fazer perguntas ao mundo espiritual. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas feitas por Allan Kardec ao mundo espiritual. Logo, esse mundo espiritual interage. O mundo espiritual com o mundo material e o mundo material com o mundo espiritual. Aliás, nós somos do mundo material, ora desencarnamos, vamos para o mundo material, espiritual, e desencarnamos, vamos para o mundo material. Então, também há interação pela reencarnação. Muito bem. Agora, se o mundo espiritual veio antes do mundo material, continua então a pergunta 86. O mundo material poderia nem ter existido, ou poderia acabar. Tá certo? Poderia não ter existido. Olha a palavra existir. Existir é fora. Então, existir é estado fora. Colocado para fora, fez uma manifestação exterior. Poderia não ter feito essa manifestação exterior, poderia não ter existido, ou poderá até acabar, que não afeta nada ao mundo espiritual. O mundo espiritual pré-existe, continua existindo, ele é independente do mundo material, e quando o mundo material só existiu por causa da queda, é uma doença, vai passar pelo processo evolutivo. Repare como a gente era bruto, macacóide, éramos pedra, de pedra para vegetal, de vegetal para animal, chegamos a homem, o nosso corpo está cada vez ficando mais rarefeito, um dia vai chegar a espírito puro e a gente nem reencarna mais. E quando todo mundo fizer a sua evolução, o mundo material acabou. Só vai ter o mundo espiritual. Olha a frase de Jesus, na época ele fala em céu e terra, é como se ele estivesse dizendo, o mundo de cima e o mundo de baixo. Era a cabeça da época, só acreditava nesses dois mundos. Então era o todo da época. Esse todo passará, a minha palavra não. Então o que Jesus está anunciando? O fim daquilo que o Baldi chama de antissistema. O que nasceu primeiro, mudando para a linguagem de Ubaldi? O sistema ou o antissistema? O sistema. O sistema reage sobre o antissistema. Aliás, para falar a verdade, o antissistema está dentro do sistema. Está dentro dele. E o mundo antissistêmico está evoluindo
ele acabará e não vai afetar nada o mundo espiritual. E os seres que estão aqui do antissistema? Todos eles farão a sua evolução. Até aquela geração, ou melhor, aqueles ruins, vão continuar reencarnando, vão fazer a sua evolução e vão chegar à plena estatura de espírito puro. E quando for espírito puro, não precisa mais reencarnar. Pergunta 113 de O Livro dos Espíritos. Beijinhos, beijinhos. Boa noite. Sim. Certinho.